Boa tarde, pessoal. Me apresentar aqui, Fred Brenan, engenheiro civil e mestre na área de construção civil. E a gente vai aqui falar com dois grandes amigos aí, Ivan Cunha e Léo Coimbra, especialistas aí na área de inspeção predial. E como candidato a vereador do Recife, a gente está com a missão aqui de tentar ter um espaço na Câmara dos Vereadores para representar a engenharia e fortalecer o segmento. Léo, pode se apresentar e depois Ivan. Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, depende de quem esteja vendo e a hora que esteja vendo. Aqui são três amigos da engenharia, eu diria que eram engenheiros amigos que viraram amigos que também são engenheiros, que é assim que é a construção, né? E aí, Fred é um amigo aí de outras batalhas, Ivan também, e eu sou o Léo Coimbra, né? Engenheiro civil, engenheiro de avaliações, engenheiro de diagnóstico, consultor, estou também colaborando lá no CREA Pernambuco, na gestão de Adriano, e um amante aí da boa engenharia e do que a gente tem que entregar para a população em termos de técnica a serviço da sociedade, né, Ivan? Acho que isso é a missão da gente aí, e aí precisamos do poder público com a gente, precisamos dos projetos, dos debates que são a pauta da engenharia, que por hora está sem representante, de forma efetiva. Boa, Léo. Tamo junto aí nisso aí, nessa missão. Ivan, fica à vontade. Bom, primeiramente agradecer a oportunidade, Fred. Sempre muito bom conversar sobre engenharia, conversar, como disse Léo, com amigos e com um candidato que vai buscar levar as pautas necessárias da boa engenharia. Eu costumo dizer que a engenharia ela tem solução para tudo, desde que devidamente associada a um processo de gestão, no caso da engenharia pública. E você, como candidato e futuramente vereador, vai poder buscar isso, né? Eu atuo na área de transporte, mobilidade e engenharia diagnóstica. Então é sempre um prazer estar aqui falando sobre esse assunto. Se Deus quiser, nosso próximo tema aí de podcast. Você acompanha, viu? Aguardem. Mas vamos lá. Eu acho que assim, coincidentemente é um tema que nos atrai, né? A gente representa aí parte do IBAP, né? Então é um conglomerado aí de profissionais. E é uma mensagenzinha que tá bem fresquinha aí com esses acidentes que vem acontecendo, né? Por ser engenheiro de segurança do trabalho também, eu acho que a gente consegue agir com a prevenção. Então acho nada melhor do que vocês aí como especialista na área pra gente debater esse tema que tá cada vez mais próximo da gente. E se Deus quiser, a gente consegue aí, se eleito formos, a gente implantar a lei de inspeção predial no município do Recife. Eu acho que a gente precisa muito e cada vez mais, você vê pela foto aí, né, a importância. Então, Léo, o que é que você acharia aí que a gente poderia começar a falar sobre essa foto, certo? E então, da importância. A inspeção predial, né, que dá nome a uma lei, né, 16747. Não é isso? Não? Eu sou péssimo de número, 16747. Ela é uma dimensão da ocupação do espaço na cidade, público, né, com os prédios, que não deve ficar apenas na ocupação do espaço privado, na preocupação com ele, porque prédio público também dá problema. Então isso é um aspecto importante que a gente tem que ver. E a dimensão que essa imagem está trazendo, ela tem a ver com, na verdade, outras normas e outras dimensões da engenharia, de como é que a gente vai usar o espaço privado, como é que a gente vai reformar as unidades privativas, como é que isso se relaciona com o espaço comum, né? Quando você, numa situação como essa, se a gente pensa que isso é um prédio acabado e em uso, não é a única forma de ter um incêndio. Recentemente a gente teve um incêndio no prédio em obras. Então a relação que aquela volumetria tem com o entorno, né? Vistoria cautelar de vizinhança, né? A gente pode fazer diversos links ali, né? Se dá desde o momento em que a obra acontece, né? E aí a nossa função, ela nasce até antes da inspeção predial, mas pensando a concepção da obra, do conceito, né? E aí, Fred, esse debate é muito amplo, porque a gente vai falar de projeto, ausência por parte de quem contrata e de quem não mantém. Então, nosso caminho é muito longo. A inspeção predial é uma dimensão disso, que vai entregar, né, esse produto ali, desde o recebimento, inclusive, inspeção de recebimento, até o pós-obra no dia a dia. Mas é importante, aí sim, a política pública ela vai abarcar uma série de espaços de ocupação desses espaços na sociedade, nos bairros, do como ocupar, né? Como ocupar gerando emprego e renda,
né? E isso é importante porque construção civil, mercado imobiliário é uma parcela importantíssima da atividade econômica. Então a gente precisa incorporar essas práticas, né? E deixando os ativos viáveis, porque morreu uma pessoa carbonizada, entendeu? Então, será que não tinha engenharia? A engenharia não podia salvar essa pessoa? Então tem várias dimensões aí, né, Ivan? E uma outra dimensão que a gente também não pode esquecer, Léo e Fred, é a questão dos usos, né, do uso que se dá a uma edificação. Desde o uso, digamos, que não afeta a edificação, mas também os usos que criam problemas, que muitas vezes é causado por um mau uso de uma tomada elétrica, por uma falta de cuidado, né? Outros problemas ocorridos, não só incêndio, decorrem de uma utilização inadequada de uma edificação, da mudança de uso. Sim. Uma edificação que ela foi projetada para um uso, e aí de repente você vai ter uma utilização que vai criar uma sobrecarga e vai criar esforços não previstos para aquela edificação. Então vejam que precisa ter, a partir do olhar da engenharia, sim, mas também o poder público precisa entrar nessa discussão, não só porque ele tem, pela lei de inspeção do Estado, tem uma obrigação de fazer a inspeção nos prédios públicos a cada 3 anos, né? Porque para o privado, as inspeções têm que ocorrer a cada 3 anos para edificações com mais de 20 anos e a cada 4 anos com menos de 20 anos. Mas para prédios públicos é a cada 3 anos, né? Então, pontes, edificações, escolas, tudo isso também tem que passar pelo processo de inspeção. Por que a inspeção é importante? Você traz esse tema, Fred, com assim, muita propriedade. É importante para você também utilizar novamente a boa engenharia para dimensionar corretamente o serviço que precisa ser realizado. A manutenção preventiva ou preditiva, sim, em função daquilo que você constata numa inspeção, né, para poder ter resultados do ponto de vista do que precisa ser feito da forma adequada, hierarquizando. A gente sabe da dificuldade de um condomínio de executar todo um rol de atividades elencadas num laudo, mas uma inspeção realizada adequadamente, ela vai propiciar essa capacidade para os gestores daquela edificação, que são os síndicos, administradores de condomínio, gerentes, né? Hoje em dia tem várias profissões, inclusive, envolvidas nesse processo de gestão, e isso é importante sem dúvida. Só para aproveitar esse gancho e dizer o seguinte também, numa inspeção como essa, nós somos 3 engenheiros civis. Quem é que diz que a engenharia civil basta para isso? A gente tem uma edificação residencial tradicional onde você tem gerador, você tem elevador. Então a gente tem os profissionais da engenharia, do engenheiro eletricista, o engenheiro mecânico, o engenheiro de segurança, né? Você tem muita coisa envolvida, e aí é só lembrar que o amigo é o candidato engenheiro Fred Brenan. Não é só engenheiro civil Fred Brenan, porque a pauta é da engenharia. Você veja que a norma, muitas vezes, a norma de desempenho, inclusive, ela fica um pouco... Ela declara-se silente ausente com relação ao pessoal da parte eletrotécnica. Isso. Mas a vida não fica silente não, viu? Você fala da sobrecarga, pode ter sido um curto-circuito, pode ter sido uma pegada eletrotécnica. A gente, na prática, não pode ficar ausente porque a norma não disse assim, entendeu? Então, a gente fica um pouco, às vezes, Fred, capturado e esquece um pouco do fluxo. A engenharia nasce como boa prática, constrói padrões mínimos que são as normas. Não foi a norma que criou o engenheiro, foi o engenheiro que criou a norma. A gente não pode, a partir disso, ser capturado. É a criatura e o criador, né? Não dá para ser assim, né? E você lembrou bem também a questão por exemplo, eu participei recentemente, inclusive representando o CREA, de uma discussão no Secov, tratando da questão da alimentação dos veículos elétricos nos condomínios. Então, eu vivenciei, né, a angústia dos síndicos nessa reunião, e a gente fez ver a eles que precisa ter um balizamento do que pode ou não pode, porque o dimensionamento das cargas aí sim elétricas, né, de uma edificação talvez não tenha digamos a previsão para aquele, né, e aí tem prédios começando a definir, tem
3 pontos de carregamento, não pode ter mais. Então, isso é uma coisa que está começando. Qual o parâmetro, né? E é preciso, novamente, engenharia e, novamente, poder público para dizer para o privado o que pode ou não pode. Porque, com base, lógico, nos argumentos técnicos que vão definir os procedimentos, inclusive também com base em normas e legislação. Sim. Então, assim, a gente vê que é uma coisa bem ampla, né? E, ao mesmo tempo, a importância de ter realmente um representante da área da engenharia, para que a gente possa, de certa forma, falar tecnicamente, tratar tecnicamente, para depois trazer o público para poder direcionar e balizar as informações. E esse tema aí é importantíssimo também na questão do elétrico, né, do carro elétrico, porque já está sendo instalado de todas as formas. Pois E estão pensando em algo, qual a prevenção de se que venha acontecer algum incêndio, né? Algum princípio de incêndio, como é que a gente vai atuar em relação a isso aí. Então acho que é totalmente pertinente. Hoje eu até postei uma matéria, né, dizendo que um dos maiores prédios vão ser construídos em Balneário de Camboriú, né? Isso. Então assim, como é que está se pensando nisso, né? Se pensou em algo preventivo, em alguma situação que aconteça, em algum princípio de incêndio ou alguma explosão, né? Aí a gente traz a ideia aqui será que é importante uma nova engenharia? Um novo engenheiro surgindo no mercado, por que não? Que vai pensar exatamente, ou vai focar exatamente nessas questões mais técnicas dentro da própria construção, do prédio já pronto, de uma forma geral, ou do próprio empreendimento, né? Então aí... E assim, quando a gente fala da questão das normas, como é que a gente pensaria? Um ponto, e você falou disso quando você fechou com norma aí, eu me lembro, norma, quando vamos tratar de norma com regra geral, né? A gente, infelizmente, também teve um problema recentemente com o Morro da Conceição, com a igreja lá, né? E aí, quando você linka isso com, quer dizer, as placas fotovoltaicas, e eu não estou aqui dizendo que não tem perícia posta, né? Mas existe um debate. Existe um debate que surge, que eu acho que é muito bom, que é o debate de, precisamos ver se aquela estrutura lá é uma estrutura que suporta aquela carga e tal. Então veja que começa com um bom debate, que é o debate que a gente pode chamar de ESG, de sustentabilidade, placas solares, né? Mas aí você meio que atropela o debate porque faltou engenharia. Talvez em algum momento tenha faltado engenharia, né? E aí por conta disso um bom debate vira um péssimo resultado. Então, essa cadeia de entendimento, aí a gente é um pouco do contraponto que alguns gostam, que os engenheiros, a gente é engenheiro, né? Mecânico, civil, elétrico, não existe essa competição predatória, existe a competição de dar as mãos. Eu, por exemplo, quantas vezes, recentemente, 3 ou 4 vezes, eu tenho parceiros de eletrotécnicos e digo, bicho, deu pra mim, é contigo, vai lá e faz o teu trabalho. E Fred, eu não quero a minha parte nisso não, a minha parte é o que eu fiz, e indicar o colega para fazer o substrato que pertence a ele, né? E aí, no caso, o poder público, ele tem uma condição, eu diria que fácil nunca é no poder público, né? Porque tem os transatlânticos normativos. Mas, pô, se você pede para o cara, só consegue instalar, velho, se tiver o laudo. E aí é um técnico dizendo, um técnico superior dizendo isso. Esse é o tipo de dispositivo que salva vidas. Tu tem noção se fosse no dia anterior quantas pessoas tinham morrido ali? No domingo. Tu entende? Então vê, é um bom começo com um péssimo fim, né? Porque a ideia de placa fotovoltaica é ótima. Quem acha contra, né? E, assim, eu já fui coordenador de defesa civil, já disse muitos nãos que foram muito mal recebidos por quem não é técnico. E às vezes o gestor público, ele... E aí talvez seja um papel do vereador, Fred, de conscientizar o executivo de que o respeito aos profissionais da engenharia não é... Aqui a gente não está falando por uma defesa de mercado, não. A gente está falando porque o respeito ao posicionamento de um engenheiro, de um profissional da engenharia nas diversas áreas, né? Você tem saneamento, tem trânsito, transportes e uma série de... que muitas vezes o profissional não é ouvido, né? Eu, como coordenador de defesa civil, eu já mandei fechar uma igreja. Imagino. E aí vocês imaginem os questionamentos que surgiram em relação a isso. Essa questão que você citou lá das placas fotovoltaicas, eu fui gerente de fiscalização do CREA
E aqui eu não estou falando para dizer o que eu fiz, é para exemplificar o que ocorreu. Nós fizemos um convênio com a CELP, a Neoenergia, buscando uma troca de informações, né? Uma troca voltada para as duas, para a fiscalização do CREA e para a fiscalização da... E aí eu precisei de quase 6 meses para convencer, para botar lá no convênio que há para aprovação dos projetos de geração de energia, né, a partir de placas solares, houvesse um laudo que garantisse a estrutura que vai receber essa nova estrutura, que é a estrutura dos painéis. Então, foi preciso quase 6 meses de convencimento. É recente, está há pouco tempo, então talvez não esteja nem sendo cobrado, a gente tem que buscar fazer com que isso seja cobrado, porque muitas vezes a preocupação, inclusive chegou a haver o questionamento, não, mas a gente não é de uma... Nós não temos calculista. Eu falei, não precisa. O que vocês precisam é solicitar que tenha uma RT de um profissional se responsabilizando por aquela estrutura daquela edificação. Nós que trabalhamos na área de engenharia diagnóstica, a engenharia ela é tão segmentada, né, Fred? Que às vezes a gente atua e quando chega num certo ponto a gente, precisa de um outro profissional, até um outro profissional da engenharia civil. Isso. Né? Um calculista, às vezes, eu procuro um calculista para determinadas situações do que eu estou fazendo do ponto de vista da engenharia diagnóstica. Tem limites também. Sim. Né? Isso a gente precisa ter um elo com o poder público, e o poder público, leia-se executivo e legislativo, para poder convencer e explicar, né, que há necessidade de uma interlocução, de um respeito a um posicionamento técnico, de um respeito aos nãos que são ditos por questão de segurança. Né? Isso aí, nós resgatando algum tempo atrás o incêndio da Boate Kiss. Sim. Né? Então tudo isso a gente tem que estar sempre criando e usando essa interlocução para poder fazer com que a engenharia seja respeitada. Não é respeitada porque eu sou engenheiro, nós somos engenheiros aqui, não. É porque a engenharia pode salvar vidas, desde que respeitados as normas, as legislações e as observações do profissional, que muitas vezes extrapolam até o que está só na norma. Às vezes é uma questão que ele entende que pode até estar passando pela norma, mas tem uma dificuldade que precisa ser, pelo menos, discutida, né, para poder apontar soluções. Como eu disse, a engenharia tem solução para tudo, desde que discutido dentro da técnica para poder apresentar essas soluções. Oi, Ivan. Eu me lembro, você gosta, acho que nós gostamos dos anos 80 e das músicas dos anos 80. Sem dúvida. De dizer não, né? Tem uma música que diz que dizer não é dizer sim, saber o que é bom para mim. Então, a gente não pode, a gente não pode ter medo de dizer não quando o fundamento está posto, quando o fundamento está pronto. Se a gente for, né, nem sempre dá, claro, quem tem cliente, tenta sempre atender às necessidades dentro dos fundamentos técnicos. E ponto, meu irmão. E acabou. E quer ver um exemplo disso? Recentemente eu fiz um trabalho de consultoria, um parecer técnico, que falava, pronto, outra oportunidade gigante para o poder público. E aí, nosso vereador aqui trata desse tópico no futuro, a partir do ano que vem, né? Se Deus quiser. Você tem o Estatuto da Cidade, que lança uma série de limites ali a serem regulamentados, né? Para, por exemplo, estudo de impacto de vizinhança. E aí, doutor? Eu tenho um trabalho que eu não posso dizer. Em alguma região litorânea de Saturno, eu fiz um trabalho. E o cara não respeitou aquele negócio, criou uma volumetria nova, uma incorporação gigante, né? E a gente conversou sobre isso uma vez. E esse negócio, quando deu na hora da drenagem superficial gravitacional das chuvas, né? Isso saiu arrancando o muro da vizinhança, meu irmão. E quando a gente foi ver os critérios gerais, não passava. E quando foi ver o municipalismo, a lei não era clara. Então, algumas regulamentações são, e aí é função do Legislativo Municipal dizer isso. Se não cai no bojo de uma discussão que é ruim. Isso não tem nada a ver com a gente não deixar o mercado se comportar como mercado. Isso quer dizer que o mercado ele precisa implementar as coisas respeitando o mercado que já existe. Como é que não se tem? E aí uma outra sugestão, como é que não se tem um regramento para vistoria cautelar de vizinhança objetivo? A gente fica buscando um regramento de fora, estrangeiro. A gente não precisa disso.
A gente tem técnica e técnicos para fazer isso, né? Você citou um trabalho que você fez, eu vou citar um que eu não fiz. Eu fui procurado por um empreendedor, ia construir um conjunto habitacional numa cidade, não vou dizer qual. Saturno. E ele me chamou para fazer um estudo de impacto em vizinhança. Eu fui na prefeitura e a prefeitura tinha zero de normas em relação a isso. Eu disse a ele, você não precisa me contratar porque não tem. Aí ele até me contratou, dei algumas, mais do ponto de vista de consultoria, assim, de boas práticas. Pitaco mesmo do que uma consultoria efetiva. Orientações. Mas assim, esse é um grande problema também no poder público, nas prefeituras principalmente, Fred. A ausência de, primeiro, profissionais para estar lá e exigir isso, e cobrar isso, e fazer isso. E ao mesmo tempo não tem. Você falou aqui que vai ter um podcast específico sobre trânsito, mas só um númerozinho que eu não posso deixar de falar. Fale, hoje você vai ser o representante. 184 municípios temos em Pernambuco, 43 estão municipalizados, fazem gestão do trânsito. Não vou falar mais nada, isso deixa para o próximo. Né? Então, falta. Né? Falta poder público, falta engenharia. Muitos desses municípios não têm um engenheiro de tráfego. E eu também faço consultoria nessa área. E eu já disse um dia desse para um cliente. Não, porque eu pego tem um rapaz aqui na prefeitura que ele entende muito de sinalização e ele vai fazer. Aí eu falei, certo, na hora que você implanta uma sinalização, você é responsável pelaquela sinalização posta. Se ocorrer um acidente e onde a sinalização estiver equivocada, e eu até mostrei um exemplo lá, prático, isso vai representar uma responsabilidade que você vai estar assumindo, inclusive, por um exercício ilegal da profissão. Porque você vai estar assinando como autoridade de trânsito, né? O gestor é autoridade de trânsito, e é uma designação estabelecida por lei federal, e ele vai estar assumindo que aquela sinalização está correta e ela vai causar morte. E aí? Quanto vale isso, né? Pois é. E interessante que a gente fala aqui na proposta da campanha, a gente está pensando no Recife futuro, né? Até então, nem falei isso no início, mas como é que a gente pensa Recife daqui a 5, 10, 15, 20, 30 anos? Então acho que cabe a gente, a cabeça pensante, o planejamento, né? A engenharia com planejamento, de a gente realmente pensar numa cidade que seja uma cidade do futuro. Aí me veio as lembranças aí desse caso que você falou do Morro e da Boate Kiss, né? Então será que com a boa engenharia, será que se a gente tivesse feito uma análise antes, teria acontecido isso? Né? Fica as interrogações, mas a gente sabe que não teria acontecido, né? Então assim, eu acho que o caminho é esse. Eu brinquei até ontem com o Adriano e com o Pedro Paulo, dizendo que a política trouxe a ideia do podcast, que trouxe a ideia do Recife do futuro, e que eu disse, rapaz, essa brincadeira aqui eu acho que vai prosperar depois das eleições. Acho que é bom porque a gente cria uma sinergia e a gente consegue realmente falar da boa engenharia. Então acho que é nesse sentido. Então vamos lá. Aí outra situação, Léo e Ivan, sobre a questão das responsabilidades. Me permita, Fred, você, assim, só para fechar essa última parte que você falou aí, e o grande desafio que um vereador, engenheiro ou engenheiro vereador pode construir para a sociedade, porque minha preocupação, eu até conversei isso contigo, Léo, num dos cafés que já tomamos por aí, que muitas vezes nós profissionais conversamos entre nós mesmos. E aí, às vezes, uma discussão que precisa ter a compreensão pela sociedade, ela fica, às vezes, o tema ele é muito tratado na academia, nos seminários, nos congressos de engenharia. Então, assim, esse pode ser um papel que você possa fazer de levar isso. Eu vou dar um exemplo. Aí eu vou estar aqui praticamente fazendo uma propaganda de um produto do CREA, que está sendo lançado em breve, que é um manual de apoio aos condomínios. Para quê? Para que eles saibam, dentro de todos os sistemas que compõem uma edificação, quais são os profissionais que precisam ser contactados, aquilo que você já tinha falado, Léo. E, inclusive, aí já puxando o gancho para o que você vai falar agora, para que os gestores daquela edificação saibam das suas responsabilidades enquanto gestores.
Sim. Porque o fato deles não serem engenheiros não quer dizer que eles não tenham responsabilidade. E aí é o gancho para a pergunta que você ia começar a fazer. Mas antes do gancho da pergunta, eu já vou afirmar aqui um compromisso meu, certo? Eleito, ano que vem a gente já implantar isso, a questão de um grupo, né? A gente criar um grupo, trazer as associações da engenharia. E aí eu acho que a gente somos um grupo multidisciplinar, entendeu? Hoje com o CREA como Conselho dos Engenheiros, e a gente realmente discutir a engenharia técnica para a gente implantar isso através do público. Acho que a gente consegue fazer essa ponte, esse link. E dentro dessa questão, a gente realmente trazer a ideia das responsabilidades, né? Então, assim, para vocês, como é que a gente trataria a questão da responsabilidade junto aos síndicos, junto aos condomínios, como é que a gente poderia levar alguma informação aqui através do podcast e que a gente pudesse realmente fazer esse link aí entre os sindicatos, as associações? Acho que a gente tem muitas ações que a gente sempre, historicamente, ensaia fazer e não faz, né? E aí, muitas vezes é uma culpa que tem que ser colocada na mesa, porque a educação condominial ela tem que sair do PowerPoint, né? E existem técnicas de fazer isso, formas de fazer. O CREA e o Fórum de Inspeção Predial, e meu amigo aqui, coordenador desse projeto aí, e junto com a Adriane, isso é um projeto antigo, que lá com o Nielsen, né, já vinha. Quando você interlocuta, qual é a lógica da associação, né? É você juntar interesses ali de pessoas, e associações se juntam com associações que estão ao redor, que têm interesses correlatos. Então pega o IBAP, por exemplo. O IBAP da gente, IBAP Pernambuco, presidido por Gustavo, anteriormente por Tácito, não tenho dúvida em dizer que é o instituto, o IBAP mais atuante e mais, digamos assim, a temperatura mais alta do debate do Brasil, pô. É tudo muito institucional nos outros lugares. A gente dá aula no Brasil todo e vê. É tudo muito bonitinho. Lá o pau canta, mas o pau canta em nome da engenharia, né? Então, você veja, se você tem, Fred, um vereador com esta pauta da educação condominial, com a caneta para a construção de minutas de lei que conduzam a isso, se a gente tem linhas de financiamento para financiar produtos e ações neste sentido, e se tu tem e aí nós temos um ecossistema que a gente não sabe que existe aqui. A gente tem um monte de técnica, um monte de case ruim e bom, de sucesso, obras públicas e privadas, e a gente não conecta os pontos. E aí acho que o poder público tem uma função fundamental nisso, né, de captar não apenas recursos, mas entenda RH como recurso. A gente é recurso, as pessoas que estão com a gente também são. Então, esse grupo e outros tantos grupos de trabalho que tu vai ter à tua disposição, né? E aí, um parceiro como o Adriano, que desde o primeiro mandato vem discutindo pautas absolutamente estratégicas que estavam lá atrás paradas, estavam virando pó, né? E você participando, e todo mundo aqui participando de alguma forma. Cara, a gente tem... Ecossistema não é só de tecnologia, não, irmão. O Porto Digital está aí para mostrar que a discussão é muito maior do que tecnologia. Tecnologia é meio. Né? Então, e acho inclusive que a tecnologia, o que é que a gente pode fazer em termos de aplicativos para difusão de informação dentro de condomínio que pode ser baixado numa app, numa Google desse da vida, entendeu? Então tem muitas oportunidades. Vamos fazer um brainstorm disso quando terminar a campanha e já com voto na urna, e aí a proposta vem para janeiro. Não é? Tem muita chance de debater, né? Agora, é claro, a questão punitiva ela é um estágio disso, na minha cabeça. Sem dúvida. Porque a lei está aí para punir. Né? Mas eu acho que antes da punição é a educação e a transformação disso, né, em realidade, para que a punição seja uma exceção para quem não faz. Isso. Haja uma mudança cultural para a grande maioria. Segurança. E aqueles poucos que vão insistir em transgredir o que está na lei, aí não tem jeito. Os rigores da lei, né? E eu acho, dando gancho nisso aí, eu acho que a gente precisa também chegar no nível, ontem eu até comentei isso também, no outro podcast sobre saneamento, que ninguém se consulta com o enfermeiro, né? Com todo o respeito aos enfermeiros, né? Você vai no escritório de advocacia, ninguém quer conversar com o estagiário, ou você quer conversar com o advogado, você quer fazer uma cirurgia ou consultado com o médico, mas na nossa área, né? Na engenharia, todo mundo é engenheiro, né? O encarregado, o pedreiro, né? Aquele cara que faz tudo, né? Então, todo mundo tem aquele pitaco, né? Não, acho que aqui vai dar certo, eu acho que aqui desse jeito vai... Não, tem alguém aqui que sabe
já viu muito, já implantou muito, Isso. já foi, né? E eu escutava muito na época na empresa, em algumas empresas que eu passei, na área de segurança do trabalho, como engenheiro. Aí eu era muito atuante na área do campo. E quando chegava aquele encarregado, dizia assim: doutor, comigo nunca aconteceu. Aí eu chegava: é exatamente isso que me preocupa. Tá bem pertinho de acontecer. Então, assim, é a questão da prevenção. Então, acho que dentro desse todo, eu acho que é nessa questão. Ô, Fred, deixa eu pegar só esse gancho para dizer o seguinte. Também tem uma coisa que não dá para não bater, né, Ivan? Somos todos 3 professores aqui, Sim. né? Não basta ser engenheiro. Tem que parecer engenheiro. Exato. Tem que se comportar como engenheiro. Tem que conduzir como engenheiro. Engenheiro diagnóstico tem que ter os fundamentos na cabeça. Engenheiro de avaliações tem que usar o método científico. E sempre estudando. Sempre estudando, seja na assistência técnica, na consultoria e na perícia. Né? Se o cara faz um projeto de acústica, amigo, eu tava lendo sobre acústica, Fred. Eu jamais faria o que você faz, porque aquilo é uma ciência assim profunda. Então, cada um no seu quadrado, não sabe, liga. A gente tem muitos amigos. Né? Então, não vamos se meter a fazer. E é o que você disse, às vezes é um engenheiro civil ligando para um outro engenheiro civil, porque, Ivan, se for tratar de trânsito, eu vou ligar para tu. Se for de acústica, é ele. Se for avaliações, ligue para mim. E aí veja que cria um ecossistema de fluxo mesmo. Fluxo financeiro, negócios. Não é pecado ganhar dinheiro com engenharia, não. Agora tem que ser da boa. Né? Não pode ser varejo, não. Se aquele laudo Ctrl-C, Ctrl-V, aí não rola. Aí voltando àquela questão da pergunta. Qual seria a ideia que a gente podia contribuir com a responsabilidade, né? Do síndico. A responsabilidade do construtor. Como é que a gente podia pensar nisso? Até porque quando a gente fala da prevenção, né? A gente pode pensar também na época da construção, né? Você bem lembrou, Léo, questão do projeto. A gente já pode pensar na concepção vindo já, através até do próprio manual da construtora, entregue ao condomínio e, de certa forma, não é só entregar, é educar, é marcar uma reunião para explicar realmente aquele manual de como proceder, no caso de um acidente desse. Entendeu? Então, assim, eu acho que a gente precisa realmente repensar numa nova engenharia, certo? Eu acho que a tecnologia está aí para facilitar esses meios, né? Talvez apps, não sei, essa nova geração que chega muito tecnológico, então a gente tem que pensar num novo formato, certo? Eu acho que regredir a gente não regride mais, então a gente tem que pensar. Tem um grande amigo que eu digo, Cláudio Castro, né? Ele, um dos sócios da Pitang, ele fala assim: qualquer projeto que não tiver na palma da mão, não decola. Então isso ficou muito marcante para mim, porque é aquela ideia, né? Se a gente, qualquer projeto, eu acho que até na área de engenharia, se a gente não pensa hoje com o tablet, o celular, com o computador, eu acho que a gente tende a ir para fracasso. Então eu acho que a gente pode usar, ou pensar até no novo formato de uma nova engenharia, de uma nova grade curricular, entendeu? Sim. Eu lembro de professores que escreviam uma folha amarela há 20 anos, pelo amor de Deus. Então, assim, eu acho que a gente tem que passar. Passar. E aí, eu tenho sempre muito cuidado, e ao mesmo tempo, nenhum cuidado, às vezes, né? Ao falar disso, porque eu não me preocupo nem um pouco com caricaturas de eu estou defendendo que tem uma lei que obriga o cara a fazer o que ele não quer. Não é isso, não. Mas você falou aí das obrigações, por exemplo. A norma de desempenho já fala disso. Isso. Obrigações do fornecedor, obrigações do construtor, obrigações do condomínio. Né? E lembre-se que o próprio código, né, o Código Civil e Defesa do Consumidor diz o seguinte: toda vez que não tiver nada específico na lei, remeta-se à norma técnica específica que ela terá força impositiva de lei. E aí, é bom você lembrar isso, Léo, porque muita gente fala, a norma não tem valor de lei. Já ouvi isso de condomínio. E eu usei esse mesmo argumento. Eu já ouvi isso de perito, amigo. Que tá Esse é um problema. Tem que parecer engenheiro, né? Não basta ser engenheiro. Então, aí veja. E aí, esse debate que você falou aí, ó. Vê, tudo tá ligado, né? A formação. Pô, quem de nós pagou a disciplina de projeto de impermeabilização? É obrigatório, irmão. E fachada? É obrigatório. Vamos ser um pouquinho mais técnico. Projeto de alvenaria não é obrigatório. A alvenaria é substrato e revestimento argamassado. Tu vai falar do brigadeiro, não vai falar do chocolate, do granulado. Então, isso é engenharia da boa. Então, sem nenhum medo. Vê, se tu vai aprovar o projeto, por que tu não vincula essa aprovação aos projetos complementares, que também são obrigatórios por lei? Mas se tu for no condomínio agora de alto padrão, tu pede, cadê o projeto de impermeabilização? Não tem. Qual é a maior bronca de condomínio? Infiltração, irmão. Isso. Só que infiltração não é só ficar feio, não. Dá durabilidade, né? Vai-se embora o hidróxido de cálcio, carbonato de cálcio, o pH vai-se embora, né, assim? E o teu produto, que é uma relação de consumo,
vinculado a um vício oculto, que tu não tá, porque ele é oculto, não é de fácil detecção por um leigo, né? Ele vai embora. E é uma relação que acaba no judiciário. E aí a turma diz que os peritos estão inventando laudo. Tem perito que inventa laudo. Sabe por quê? Porque não tem a conduta de engenheiro. E aí, meu irmão, quem tá errado independente de diploma. Não tem nem que ter diploma, né? Pois então, esse caminho é um caminho que já existe. Agora a gente tem que botar para moer esse caminho. Aí terminam acontecendo as propostas, né? De vendo pacote de laudos prontos. Né? A gente tem que combater isso, Fred. A gente não pode deixar isso passar em branco, não. Não são profissionais que estão buscando utilizar. Eu utilizo rede social, você também utiliza. Também, todo mundo. Inclusive, em alguns momentos, até sem um interesse comercial, mas um interesse de passar informação para a sociedade também, que esse é o nosso papel. Mas a gente vê por aí, e aí a gente precisa realmente combater, para que a gente tenha, né, não tenham vendedores de ilusão. Eu já participei de um seminário onde uma palestra, eu posso aqui dizer, Rotary, uma instituição sem fins lucrativos, e que eles, ao final, um dos rotarianos jovens perguntou: professor, eu queria ser consultor, me formei semestre passado e eu queria ser consultor. Eu não sei se a imagem está me pegando agora. Eu puxei um fio de cabelo, disse aqui, uma questão você já tem, mas não encerra aí, você vai ter que estudar pelo resto da vida para ser consultor. E a outra é a experiência. Então, como é que você vai vender aquilo que você não tem experiência? Né? Às vezes, numa consultoria que eu faço, seja em que área for, novamente, né, quando chega alguma situação que eu preciso de um colega para me ajudar, entram as parcerias que você falou. Então, assim, uma coisa que também pode ser feito pelo poder público, aí leia-se o legislativo, é puxar a discussão junto às universidades, né, para que o foco daquele profissional que vai sair dali seja a boa engenharia, e não a engenharia comercial, a engenharia puramente comercial, né, de buscar apenas vender alguns K que a gente vê por aí pela internet. A gente precisa realmente ter essa discussão. Mas você perguntou também como passar isso para a sociedade. Audiências públicas eu acho que são importantes. A gente tem que passar informação para a sociedade. A sociedade não pode, porque você falou em norma de desempenho que já determina obrigações do construtor entregar um manual de como é que se lava o piso de uma cozinha. Né? O comprador daquele imóvel, seja qual for o padrão construtivo, muitas vezes não sabe desse caderno de obrigações, né? E do que fazer e do que não fazer também. Às vezes o que não fazer às vezes é o pior, porque ele não sabe que não pode fazer, vai e faz, e aí traz consequências como essa. Não estou dizendo que porque eu não sei, é preciso uma perícia para identificar a causa, mas assim, o que a gente vê em várias... A gente às vezes entra, né, Léo, dentro do imóvel das pessoas. Eu faço vistoria cautelar e vizinhança também, a gente entra em milhares de casas às vezes, e aí vê uma tomada com uns 4... Os T's lá, né? Um T com 3 ou 4 entradas, e aí isso vai gerando, né, uma situação que não está prevista, né, aquela carga que está ali submetida àquela tomada. Isso pode causar exemplos como esse do incêndio. Não estou dizendo que foi a causa, mas é uma boa possibilidade de ter aquilo que você falou, né? Não teve ainda, mas pode acontecer amanhã. Exatamente. E a questão, acho que um dos casos que morreu carbonizado, se eu não me engano, acho que parece que um dos motivos foi um celular, foi o que eu ouvi falar, um celular na tomada e tal, não sei também se não me aprofundei. Mas assim, eu acho que tá a calhar, né, coincidentemente a gente tinha meio que, já tava meio pré-agendado esse podcast. Eu acho que foi lá desde sexta-feira, acho que a gente falou, né? Então assim, eu acho que a gente pode, parece que a gente tá prevendo algumas coisas. E eu acho que é aquela história, né, quando a gente tem planejamento, quando a gente sabe que algo pode acontecer dentro do meio da engenharia, a gente consegue agir preventivamente. Para a gente finalizar aqui esse podcast, para não ficar muito largo e grande, né? A gente pode também depois até marcar um próximo. Mas eu vou fazer uma última perguntazinha aqui. Eleito
a gente vai trabalhar também pensando em normas em leis que facilitem o aproveitamento daqueles prédios inacabados, que a gente possa também dar um novo uso, né? Então, acho que o que vocês acham nesse sentido aí? Obviamente, vão ter prédios que vão estar em conexão com o IPHAN, outros não, mas que a gente possa, através das leis municipais ou de uma lei específica, que a gente trabalhe como um todo e facilite esse imbróglio que existe, talvez, herança, não sei, e a gente consiga realmente deixar uma cidade mais atraente, mais bonita aí. Toque, Ivan, primeiro aí. É um assunto que particularmente me incomoda, me preocupa. A gente conversava aqui em off, que eu já até busquei escrever um artigo sobre isso. Nós temos uma quantidade razoável de prédios abandonados, com as estruturas lá mais sujeitas à ação do tempo, porque estão sem revestimento, a própria ferragem da estrutura está lá exposta, ou seja, mais propensa aos efeitos do tempo e do tempo, né? Então, o que fazer com essas edificações, que muitas vezes estão envolvidas em questões judiciais, muitas vezes, e muitas vezes é questão de abandono por outras questões, por questões econômicas, e a edificação está lá, e aí de vez em quando cai uma parte da edificação. Isso. E o que é que o poder público pode fazer em relação a isso? É preciso fazer uma discussão para dar celeridade na solução daquela situação posta. O prédio está lá, se acabando, se constituindo num risco para as pessoas, para as edificações do entorno, e algo precisa ser feito, né? Porque está com um problema judicial. Tem situações, como eu disse, eu já fui coordenador de defesa civil, né? Quando você sobe no morro e tem uma casa no morro que está sob risco, o que é que você faz com essa casa? Demole. Então, tem que ter uma ação também com mais rapidez para as edificações, que a gente chama no asfalto, né? Então, é preciso ter um olhar também para essas edificações, prédios de muitos andares, que estão lá trazendo risco para as pessoas. Então, a gente precisa fazer uma discussão sobre isso, Fred. Precisa mesmo. E tem casos também que a própria construtora vai ao falecimento, né? Lá encerra as atividades, fica lá as várias famílias sem poder conseguir nada, porque é travado e você, às vezes, até quer assumir através de uma outra empresa, um condomínio, e não consegue porque fica esses envolvimentos. Às vezes são ocupadas irregularmente, né? No caso... aí tá até entrando uma coisa que a gente terminou não falando, né? A questão dos prédios de caixão, que às vezes estão lá interditados e aí, por omissão do poder público, outras pessoas ocupam aquilo ali e às vezes são vítimas de desabamento, de uma série de... Dá mais pelo menos mais um, para a gente tratar especificamente sobre isso. É importantíssimo, esses prédios de caixões. E Ivan, tu falaste, uma coisa importante aí da tua fala, edificações ou partes de edificações. Recentemente também a gente tem problema com marquises. Isso. Continuaremos tendo, porque as marquises não estão sendo mantidas. E aí, Fred, veja que confusão é esse negócio, porque a marquise, muitas vezes, ela é de uma edificação privada, mas ela projeta num passeio onde, por exemplo, pessoas em vulnerabilidade moram embaixo. E a marquise não pode cair por falta de manutenção. E o poder público tem uma dificuldade de atuar naquele momento porque é um ativo ou parte de um ativo, é um elemento estrutural privado. Então existe um imbróglio nisso, porque marquise em Recife, muitas vezes é a casa de algumas pessoas, onde ela se protege da chuva. Então aí o debate não é mais... A engenharia é um vetor de atuação de um debate socioeconômico. Porque é assim que é a política. É assim que é a política. Então, como é que a gente pode pensar essas questões? E muitas vezes o pior, e aí não vai nenhuma crítica, e vai todas as críticas à burocracia que não ajuda, né? Que é quando você, não posso mexer porque o patrimônio histórico, aí você tem um caminho, veja, nada contra, tudo a favor, mas a gente precisa fazer com que, e aí sim, o papel pintado não mate pessoas. A lei, a boa letra legal, ela tem que ajudar as pessoas a viver, bicho. Não é você, tergiversar e postergar até que alguém, como aquela senhora que estava na Rua da Aurora, passeando com um cachorrinho, caiu uma potoca de concreto e matou ela.
Ele não tá falando de filosofia, né? Tá falando de uma coisa prática. Então, e aí, como é que a gente resolve isso? Quanto é que custa esse negócio? Ficou caro, não foi? Pra família dela? Aquele senhor que tava embaixo de uma marquise no carnaval, que a marquise caiu, lembra disso? Sim. Pois é, aquele senhor era amigo da minha esposa. Ele conhecia a família. E aí? Não tem preço, né? A vida não tem preço. E aí, doutor? Como é que faz? Então, um debate que é pra ontem, né? Eu acho, é por aí. E dando gancho nisso aí pra gente encerrar, é aquela questão, né? Então, eu me comprometo a isso, certo? Eu quero ser esse vereador que a gente vai trazer essas pautas. Acho que é importante a gente ver como um simples, mas um complexo podcast técnico. A gente vê que tem milhões de ações e a gente sabe que a gente precisa atuar. Então, é fato. E para a gente finalizar, eu penso muito assim, vejo muitos projetos sendo projetados nos escritórios. A turma não vai para campo. Aí cai marquise, prédio desse pega incêndio, você não age com a prevenção, você não consegue, não vai num local para ver realmente a real situação. Às vezes está por um vídeo, alguém faz um vídeo, às vezes você sabe, posições de vídeo, de fotos, não traz a realidade da situação. Então, me comprometo, certo? Aqui eu já deixo assinado meu compromisso e vamos seguir. Aí podemos encerrar agora e estou à disposição e já lhe agradeço, é uma honra fazer parte disso aí, tá bom? Fred, eu vou cobrar. Né? E assim, eu acho que isso você está correto. Eu acho que, por exemplo, as prefeituras têm que ter um bom setor de controle urbano. O controle urbano, ele prima por ajudar no processo de transformar aquilo que está na lei em prática da sociedade. Então, a gente precisa fortalecer esse setor, né, em todas as prefeituras. Obviamente, você está pelo Recife, mas isso precisa ser fortalecido porque é importante essa relação porque assim, não adianta estar no papel, né? A gente tem que ter esse elo, o que está no papel e a orientação, a indicação, e em alguns casos até uma ação mais contundente para que uma utilização, uma ação do privado, né, dos moradores, do munícipe, ela não traga prejuízos, inclusive físicos, né, não só materiais, não só para ele, como para outras pessoas. Então, você tem um longo caminho para discutir, muitos temas permeiam essa discussão que a gente fez aqui hoje, mas eu acho que o caminho é por aí mesmo, Fred. E aí, Fred, só para agradecer também aí, dizer que a gente está aqui ontem, hoje e o ano que vem. Isso. Né? E só deixar aqui uma curiosidade deste podcast, que é o seguinte, não tinha pauta esse podcast. Quando a gente conecta pontos com pessoas que têm especialidades diferentes, acústica e outras especialidades, desempenho também, que você trabalha com isso, engenharia de avaliações, transporte, mas quando a vibe é a mesma, não tem pauta e os pontos estão conectados. Então, é aquilo, né? Não basta ser, tem que parecer. É isso aí. Beleza, Okay. Obrigado a vocês dois e a gente tem minha admiração ainda mais.